realidade entre o querer e o dever é algo que se confronta com veemência, visto que o que eu quero nem sempre bate com o que eu devo. E se eu não estiver atenta, eu vou meter o pé pela mão e ir ao encalço de algo que, apesar de desejar, eu não deveria. A questão da noção do dever cumprido é a pérola que eu posso levar. Mesmo que todos se voltassem contra mim, se a minha consciência tem noção do dever cumprido, eu tenho um travesseiro. E a noção do dever cumprido é o único travesseiro que eu tenho. É encostar a cabeça e ter a tranquilidade, o know-how de ter feito aquilo que estava ao meu alcance, pelo bem, para levar o Cristo. Ao ter essa percepção, eu poderia até estar só nisso. E mesmo recebendo algo neutro vindo de fora em relação àquilo que eu estou buscando fazer, se o martelinho da minha consciência bate no dever cumprido, eu sigo e encontro a próxima pedra para colocar o pé. Tinha um rapaz milionário e ele estava no dia do casamento quando bateu uma moça na porta com um filho que tinha uma doença grave, recém-nascido. O marido havia falecido há uns 2 meses dessa mãe e ela implorava ajuda para cuidar e ajudar esse filho naquele momento do transe dele. E esse milionário, batendo o pé, foi, atendeu essa senhora e, contrafeito, a contragosto daquilo que ele faria, chamou o funcionário para levar ela com o filhinho doente no hospital e dar a assistência que fosse necessária, que ele arcaria com aquilo. Passou os anos, a esposa veio a falecer de desgosto pela situação dele de avareza e não aceitava dar 1 centavo para ajudar o pobre. Ele queria reter o amoedado para ele. Quando ele foi andar de cavalo e o cavalo salpicou, ele caiu, foi sapateado pelo cavalo e veio a desencarnar. E estava numa região trevosa, de dor, de ranger. Quando é fé, ele vê uma luz, uma mulher rezando pela alma dele, intercedendo por ele. E era a mãe da criança que ele tinha dado assistência.
que quando ele falou para o funcionário levar ela com o filho para receber assistência que fosse necessária, ela, agradecendo, peremptorou: você não vai se arrepender da ajuda que está me dando. E ali ele, desencarnado, vê ela intercedendo por ele, rogando a Deus que o abençoasse, ele que havia sido tão bom para o filhinho dela. Para cima da fortuna que ele havia guardado, ele vê essa luz que permaneceu, porque a fortuna tinha ficado aqui na terra, para trás ruim. E o que ele levou e que pôde ajudar e ser um bálsamo para ele naquela aridez, naquele sufocamento, naquela sede moral que ele estava, e também fome moral, foi o ato bom que ele havia feito e o flúvio de força que vinha daquela mulher na direção dele. Daí que o dever estava distante ainda da consciência desse homem. Na cabeça dele, o que importava era juntar dinheiro para usufruir e ele está bem. O dever para ele estava, no caso, perdendo no horizonte e fragmentário, inconsistente. Foi preciso ele passar por uma experiência como essa, estar numa região sombria, para que ele despertasse para o dever, para a ponta do véu que ele havia menoscabado enquanto encarnado e que ele ia ter que puxar, porque ele ia voltar a reencarnar e precisaria então ir ao encalço da noção do seu último, de movimentar o que ele recebesse em prol do outro. Tinha um senhor que ele estava numa região onde não tinha acesso a templo, a livro sagrado, mas era um coração bonano que abria a chopana dele para receber criança, idoso, doente. No instante derradeiro do desencarne. E ele abriu a chopaninha dele e recebia esse influxo. Ajudava, dava alimento, dava remédio, tratava, dava o tetinho para passar a noite e enterrava. E quando ele foi ter com o momento de balançar aquilo que ele havia feito, ele exalou que não teve insância de estudar, de ir a uma casa de oração, mas que ele tinha ouvido falar do Cristo, que dava outra face, que amava o inimigo e que serviu até o supremo sacrifício. E naquele momento, o anjo falou para ele: o seu peso é de luz. Mesmo
defeso para ele uma religião, uma crença, até em que ele pudesse se apoiar. Mas o bonançoso do coração dele permitiu que o Cristo se conectasse com ele e ele fizesse, enquanto em vida, todo o bem que ele pôde, servindo ao outro. Daí que o peso o vento da luz, ele vai sair daquele que buscou o serviço, esqueceu do querer, do próprio sonho, da própria idealização, do próprio desejo, para ir de encontro ao desejo